Fala pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto, né? Hoje a gente vai explorar um verdadeiro mapa de otimização humana. Vivemos numa era onde o estresse crônico parece literalmente vir de fábrica. O nosso corpo está sempre naquele estado de alerta máximo, banhado em cortisol, reagindo a uma caixa de e-mails lotada ou ao trânsito exatamente do mesmo jeito que nossos ancestrais reagiam a um predador na selva. Loucura, né? Mas a boa notícia é que a gente tem o antídoto aqui. É um roteiro exato que mostra como mudar a nossa biologia. Sair daquele estado de pura sobrevivência e tensão constante para alcançar a verdadeira maestria do sistema nervoso autônomo. Uma jornada fantástica de resgate do corpo através da mecânica mais básica e fundamental da vida, a nossa respiração. E olha, para deixar claro desde já, a base de toda a nossa conversa hoje não é um amontoado de dicas soltas da internet, não. A gente está falando de um programa de mentoria super estruturado, de 8 a 10 sessões, desenvolvido pelo Edivaldo José, que é terapeuta TRG e instrutor de Breathwork. O material traz um protocolo clínico e muito prático. A grande sacada aqui é entender que a respiração consciente não é só um botão de pausa para relaxar um pouquinho. É, na verdade, uma alavanca poderosíssima de reprogramação biológica. E é justamente essa base clínica que vai guiar a gente para entender como otimizar o corpo humano de um jeito intencional e 100% científico. Esse mapa cronológico mostra a espinha dorsal de todo o processo, dividido em 5 partes. A gente tem o resgate inicial, passando para reprogramando o alarme do corpo, depois a integração no mundo real, avançando para a resiliência e maestria até chegar no próximo nível. Então vamos começar pela fundação da casa, a etapa 1, o resgate inicial. Essa fase cobre as 2 primeiras sessões e o foco é puro alívio imediato, estabelecendo um ponto de partida super realista. É o momento de diagnosticar como o organismo está operando sob estresse. E o que chama muita atenção logo de cara é a entrega de valor real. Em vez de ficar só na teoria, a pessoa recebe de imediato uma tática de primeiros socorros, o suspiro fisiológico. É uma técnica mecânica totalmente comprovada que literalmente descarrega a tensão do sistema nervoso e baixa o estresse em questão de poucos minutos. É uma ferramenta rápida de resgate que faz parte de um plano de ação de 21 dias para o controle prático da ansiedade. Quando a gente tem uma ferramenta dessas na manga, ganha confiança para iniciar a transformação de verdade, porque o pânico simplesmente deixa de ditar as regras. Só que, claro, o resgate não para quando a gente fecha os olhos. A segunda sessão consolida essa base, focando na otimização de uma parte gigantesca das nossas vidas, o sono. Respirar exclusivamente pelo nariz tem um impacto absurdo na qualidade do descanso. E aí entra um hábito bem prático e muito eficiente, o uso estratégico de fita micropore para fazer uma vedação bucal vertical à noite. Eu sei, pode parecer até cena de filme de sequestro no primeiro momento, mas garantir que a respiração aconteça só pelo nariz durante o sono vai filtrar o ar, melhorar a oxigenação e forçar o corpo a ficar num estado de relaxamento profundo, ativando o nosso sistema nervoso parasimpático. Avançando mais um pouco na estrutura, a gente chega na etapa 2, reprogramando o alarme do corpo. Entrando nas sessões 3 e 4, a chave vira. O objetivo não é mais só buscar conforto, mas sim mudar radicalmente a forma como a gente lida com o nosso próprio desconforto interno. E tem um conceito que ilustra isso perfeitamente. Sabe quando bate aquela falta de ar? A nossa percepção na hora é puro pânico, aquela sensação terrível de sufocamento. Mas qual é a realidade fisiológica? É apenas um sinal químico. Mais especificamente, é o acúmulo de dióxido de carbono avisando que a nossa respiração já estava disfuncional. O programa ensina a parar de fugir desesperadamente dessa sensação. Com o treino certo, a ideia é recalibrar os quimiorreceptores do cérebro, aumentando a tolerância ao CO2. Basicamente, a gente desativa aquele alarme falso que vive apitando na nossa cabeça, criando uma paz interna enorme. Conforme chegamos na sessão 4, é hora de medir essa evolução. Fechando esse primeiro grande ciclo, o protocolo ganha ajustes com base na resposta de cada um. O lema aqui é muito claro: recalibrar para performance. Ou seja, fazer a máquina operar com bem menos esforço e muito mais inteligência. Um corpo com os quimiorreceptores bem ajustados não precisa ficar ofegante o tempo todo. Ele vira um sistema super eficiente que faz as mesmas atividades físicas ou mentais, mas consumindo muito menos energia. É pura eficiência biológica em ação.
O próximo passo tira a gente de vez da zona de conforto. É a etapa 3, integração no mundo real. Porque, vamos ser sinceros, a verdadeira prova de fogo não acontece numa sala de meditação super silenciosa, né? Acontece no caos do dia a dia. Nas sessões 5 e 6, o processo começa a mapear os gatilhos exatos de estresse lá no ambiente de trabalho. Pensa bem, quantas vezes, sentados na frente do computador, a postura desaba e a gente entra na famigerada apneia de e-mail. Aquela hora que a gente lê uma mensagem tensa e simplesmente esquece de respirar. O foco é instalar a respiração diafragmática autônoma exatamente aí, nesses momentos cruciais. Sem contar o treinamento da capacidade respiratória durante caminhadas simples, o que aumenta de forma consistente a resistência física e mental. A respiração consciente deixa de ser um treino isolado pela manhã e vira um hábito contínuo o dia todo. E assim a gente chega ao topo do desempenho. A etapa 4, resiliência e maestria. Nas sessões 7 e 8, a gente entra no território da alta performance pesada, para lidar com situações onde as apostas são altíssimas. É muito importante entender o que acontece nesses picos de tensão. Imagina ter que conduzir uma apresentação super importante ou encarar uma reunião carregada de conflitos. A sessão 7 entrega protocolos respiratórios ultra específicos para aplicar exatamente nessas horas. O grande pulo do gato não é tentar bloquear o estresse, e sim redirecionar a força dele. Em vez de ser engolido pela ansiedade, a gente aprende a usar a biologia a nosso favor, transformando aquele banho inevitado de adrenalina em pura energia e uma clareza mental afiadíssima. É usar o fogo para forjar a espada em vez de se queimar com ele. Para fechar esse arco central na sessão 8, o programa traz os fatos para a mesa. O progresso é validado com dados muito claros, comparando como o desempenho e as métricas estavam no primeiro dia e como estão agora, no dia final. Ter esse espelho baseado em dados é fundamental para tornar essa transformação fisiológica em algo palpável, algo real. É também aqui que se definem as estratégias para consolidar esses novos hábitos, cravando a prática mínima necessária para garantir que essa maestria recém-conquistada seja mantida para sempre. E, finalmente, o grande ápice de toda a jornada. A etapa 5, o próximo nível. Abrangendo as sessões 9 e 10, a gente se depara literalmente com um portal. E é para quem realmente absorveu e aplicou o processo com consistência. Quando a base fisiológica está redondinha, as portas se abrem para explorar um potencial gigantesco da mente humana. Nesse pico absoluto de desenvolvimento, os praticantes são guiados para estados bem mais profundos de consciência. A recompensa por todo aquele trabalho nas etapas anteriores é conquistar uma autonomia emocional impressionante e um sistema nervoso autônomo inabalável. Isso significa ter a capacidade de regular as emoções de forma autônoma e imediata, sem virar refém das reações químicas do corpo. Chegar nesse estágio é estar preparado para qualquer desafio. É o controle absoluto, de dentro para fora. E tudo isso nos leva a uma provocação final bem interessante. Quando o sistema nervoso autônomo fica totalmente resiliente e as emoções passam a estar sob um controle intencional, quais são de fato os verdadeiros limites da performance humana? Pensa só, se o simples ato de dominar a própria respiração já consegue reescrever o jeito que a gente vivencia a pressão e o medo, o que mais será que dá para alcançar nesse famoso nível 2 de consciência e otimização biológica? É uma reflexão muito poderosa sobre o potencial que ainda nem exploramos. A gente fica com esse pensamento por aqui e que ele sirva de inspiração para a próxima respiração profunda. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.